Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade a essa primeira noite da Semana Radiadora de Cultura. Conversamos há pouco com Kelsen Bravos e Chico Araújo sobre esse livro bonito, forte e necessário de Chico Araújo, Entre Versos, Sombras e Assombros. E agora vamos conversar com a felicidade nossa pela poesia, pela necessária poesia de Francisco Alencar sobre o livro do bem, manifestações públicas de afeto. Vamos bater um papo agora com Francisco Alencar, Léo McLean e Calé Alencar. Já agradeço a presença de vocês e a presença de quem não está assistindo. E dizer que a Semana Radiadora de Cultura é o encontro de 3 projetos que foram fomentados pela Lei Aldir Blanc via Secretaria de Cultura de Fortaleza. A Radiadora tem a alegria de ter sido convidado por seus proponentes, né, desses projetos, para fazer esse encontro e fazê-los acontecer. E que bom que estão acontecendo, que bom que a gente conseguiu, que bom que os recursos pagos pelo povo voltam ao povo em forma de produtos interessantes, culturais, como o livro de Chico, como o livro de Francélio, e como o outro projeto, que é Chão Sagrado Revivido, o disco emblemático de Roger e Tete, que estamos fazendo um documentário que será exibido no sábado, às 20 horas, por esse canal aqui, canal da Radiadora, e a gente está revivendo o chão sagrado desses incríveis artistas, né? Francélio, querido, boa noite. Léo, boa noite. Calé Alencar, boa noite. Vamos começar aqui esse diálogo sobre o livro do bem, manifestações públicas de afeto. Vamos fazer nossas manifestações públicas de afeto agora. Boa noite, Francélio. Peraí, pronto, tá dando para escutar agora? Sim, sim. Está escutando? Boa noite, Alain, boa noite, Léo. Boa noite, Calé, meu primo. Grande boa noite aí, né? É um grande prazer. Primeiramente, eu quero só mostrar uma coisa, porque eu estava assistindo aí a live com o Kelsen Bravos. Eu tô mais bem vestido do que o Kelsen estava. Não sei se o Calé chegou a ver como o Kelsen estava vestido, mas eu me considero bem mais, né, mais bem vestido do que o Kelsen estava naquele momento. Calé também não ia gostar. O Calé não ia gostar também. O Kelsen estava vestido com um manto alvinegro, o Calé, na live anterior, fazendo umas provocações saudáveis, mas provocações. Pois bem, é uma ótima oportunidade que está aqui com vocês, conversar aqui um pouco sobre, não só sobre o livro do bem, né, mas conversar sobre a poesia, né, sobre como a poesia está presente na nossa vida, nas nossas manifestações artísticas. O Léo aqui, escritor, o Calé, grande compositor, grande poeta, grande músico dessa nossa cidade, nesse nosso estado, nosso país também, né? E a gente poder bater esse papo bem legal. A gente vai ter essa semana toda para falar sobre manifestações públicas de afeto. A gente vai ter também aí o lançamento, né, presencial também no sábado, no próximo sábado também. E a gente vai poder conversar bastante sobre isso, né? Sobre poesia e o que é que ela faz de bem, né, para a vida da gente, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano também. Ótima noite aí. Léo, querido, seu boa noite. Já agradeço demais sua presença aqui conosco, a companhia da poesia que você faz, que você é.
Boa noite. Vocês me escutam bem aqui? Legal, Francélio, Calé. Eu não sabia que vocês são primos. Vocês são primos de verdade? Eu não sabia. Alan, muito grato pelo convite, estar aqui conversando a respeito do livro do bem, a respeito da poesia, a respeito da arte, né? É uma coisa que faz parte do que a gente é. Assim, a gente não sabe ser, como você diz no Silêncio Possível, né? O que a gente poderia ser se não um poeta, né? E aí é mais ou menos isso, se não artista, né? É por aí. E eu estou aqui para a gente conversar um pouco a respeito desse sentimento, né? Dessa forma de ser, dessa forma de estar no mundo, né? Que é observando as coisas nos detalhes que a gente consegue ver e tentando mostrar os detalhes que a gente consegue ver para quem ainda não vê ou para quem vê outros detalhes, né? Muito bom estar aqui com vocês todos. Obrigado, Léo. Calé, querido, meu parceiro querido, boa noite, cara. Obrigado pela presença, por esse compartilhar de sua arte conosco, suas ideias, sua força. Calé tá sem som. Eita. Não. Calé continua sem som. Ah, será que... Será que seria... Ah. Só um instantinho, pessoal. Estamos tentando resolver um problema técnico. Porque Calé tem que falar para a gente. Hum. Ah, enquanto o Calé tenta resolver a questão do áudio, né? De repente seria interessante, de repente, que ela sair e entrar novamente, ver se algo assim pode resolver. Ah, sigamos conversando um pouco, então, sobre essa coisa do que nos faz poesia, né? O princípio, assim, como a gente, como a palavra nos pega, quando ela nos pega e nos refaz, assim, e aí a gente passa a ser essa palavra que nós vamos criando e essa palavra que se mistura com a nossa própria vida, né? Quem quer começar, Francélio, Léo? O lançador da noite aí, claro, né? Pronto. Rapaz, a questão da poesia, a questão da palavra, ela sempre foi muito. Se eu pensar quero falar um pouquinho do livro do bem, que aí eu começo a pensar melhor sobre o que é fazer poesia e qual o impacto da poesia tem nas nossas vidas. Quando eu pensei esse livro e com esse título, né, de O Livro do Bem, porque ele faz uma dupla alusão, a gente já conversamos bastante às vezes sobre isso, eu e Alain, ao bem, a figura do Benjamin, meu filho caçula, e a figura do advérbio do bem, né, do bem-querer, do bem-estar, do quanto a gente se propõe a fazer arte para o bem de alguma coisa, né? Um bem coletivo, né? Pensando um bem coletivo, um bem afeto, né?
E aí eu acho que a poesia, principalmente a poesia na minha vida, ela sempre esteve muito próxima disso, né? Muito próxima a pensar a arte enquanto manifestação de mudança, enquanto manifestação de melhoria, né? De bem-querer, né? De bem-querência, né? Nesse sentido. Eu acho que eu dar uma testada aqui com o Caleb, ver se deu certo. Ainda não? Léo, fala aí a importância da poesia. Como é que a poesia vive na tua vida, Léo? Aí? Como é que ela entra na tua vida? Como é que surgiu? Não só a literatura, mas também a poesia, de uma forma geral. Rapaz, eu estava pensando, na verdade, antes de eu conversar, antes de eu trazer esse assunto, queria falar um pouquinho de ti. Ah, sim. Em ti. Vamos. É porque, assim, eu estava até conversando com o Alan, quando o Alan me fez o convite, mas na semana passada, aí eu fiquei rememorando qual era a memória que eu tinha de ti, que eu tenho de ti, aliás, né? Quais eram as memórias que eu tenho de ti. E aí eu fiquei pensando a respeito desse conceito mais ou menos abstrato, que a gente entende mais ou menos como abstrato, que é o conceito de geração, né? Todas as gerações, claro, elas são concomitantes, né? Quando a gente pensa nas escolas literárias, elas são ensinadas para a gente uma atrás das outras, mas os escritores eles conviviam todos, né? Os escritores dos vários estilos ali do século XIX, eles tinham uma convivência mais ou menos comum. E eu acho que a gente também, né? E uma coisa que eu andei observando, eu fui dar uma olhadinha na tua biografia, né, para saber os livros que você já tinha publicado e tal. E aí tem duas coisas que eu gostaria de mencionar a partir dessa reflexão, né? Primeiro, que o autor da nossa geração, né, geração dos 2000, assim, anos 2000, de que eu primeiro ouvi falar que tinha publicado um livro, era você. Né? Agora, eu não sei porquê, eu tinha a memória que era um livro que o Inversos Felizes era mais antigo do que o que ele é. Ele é de 2003, né, que você me falou? Ele foi publicado em 2003, foi meu primeiro livro de poesias, né? Anteriormente, eu já havia publicado em algumas coletâneas literárias, tinha publicado na coletânea do Ideal Clube. Um ano anterior, eu havia participado do Prêmio Dragão do Mar, de rodas de poesia e performance, né? Pois é, Das rodas de esse poesia. seria o segundo ponto que eu ia falar a respeito de você. Porque, assim, Volta essa de ideia do 2001, livro, né? 2002. Essa ideia dos inversos felizes, quando eu ouvia falar, né, as pessoas falando assim, o Francelli publicou um livro, então o Francelli publicou um livro, e eu acho que havia na nossa geração assim esse grande desejo de publicar um livro, né? De publicação, né? E aí, por que favor. havia-se hoje ainda há uma dificuldade de publicar, né? Por uma série Mas ali de ninguém tinha fatores. publicado nada, assim, tinha participado de algumas coletâneas, como Sim, você colocou, né? Na época tinha a revista Arraia, ou a revista Arraia depois sim, disso, um pouco depois disso, a Arraia, né? sim. Eu acho que é da mesma época, a Raia também, né? Eu acho que sim. Mas o que eu acho que é interessante é justamente isso, sabe? Então, você tinha-se. Eu tinha no imaginário sobre você a ideia de um escritor Uhum. já maduro, porque tinha publicado um livro, né? E tal. Nós somos da mesma geração, Alan também da mesma geração, né? Pois Temos é, só que o primeiro livro a dele é de mesma idade, 2004. O primeiro livro do Alan é de de 2004, que é o 2004. Varandas. Varandas, exato. Né? Exato, exato. Exatamente, Nós somos contemporâneos da mesma época ali, eu e o Alan temos a mesma idade, né? Nós somos E aí aí eu lembro daquela mesma que geração. essa época em que houve essa convergência entre todos nós foi a época das rodas de poesia, justamente, né? Sim. Quando você Havia as rodas de ganhou poesia. a premiação das rodas de poesia, já foi no retorno dela? Porque eu lembro que ela teve uma pausa, não foi? Eu acho que ela já foi no retorno dela.
Na verdade, foram 10 premiados, né? 10 vencedores da categoria de poesia, e haviam 3 que é da questão de performance, né? Que ganharam a parte de performance. Mas na publicação foram 10 vencedores na época, né? Sim. Um fato curioso que eu gosto de citar dessa coletânea do Dragão, da Soda de Poesia, é porque quem produzia na época, inclusive, era a Elisa Gunther, né, que fazia a produção das rodas de poesia. Quando foram selecionados os 10, né, que foi um concurso e tudo mais, a gente colocava um pseudônimo, né? E o meu pseudônimo era um pseudônimo de uma mulher, né? Era um nome feminino. E ela achou que dos 10 haviam 9 homens e uma mulher, né? E quando ela foi ver a mulher era eu. A mulher era eu. Na verdade, foram 10 homens na época, né, que entraram para a coletânea, para você ver. E hoje, eu gosto de comparar com as situações de hoje, como tem hoje a poesia em Fortaleza. Eu digo que a poesia ela é feminina e é feminista, né? Porque as mulheres hoje, as poetas hoje em Fortaleza, elas estão fazendo trabalhos maravilhosos, ainda bem, né? Estão fazendo trabalhos maravilhosos, publicando, né? Participando dos saraus, participando das rodas, participando das bibliotecas comunitárias, né? Elas estão à frente dessa atividade, eu digo que elas estão à frente dessa força poética que move a cidade hoje, em comparação a 20 anos atrás, né? Elas hoje são a potência. Já estão me ouvindo? Eita, que maravilha! Agora que ela chegou. Estão conseguindo me ouvir aí? Já fiz o teste aqui, deu tudo certo. Comentar um pouco. Tá ótimo, Calé. Que bom, que bom. Boa noite para vocês, Léo. Boa noite, Francélio. Boa noite, Alain e todos que estão nos acompanhando. Meus 2 queridos parceiros, Léo, poeta. Prazer estar com vocês aqui. Depois desse sustozinho aí do microfone mutado, mas estamos aqui. Queria saudá-los e parabenizar o meu primo Francélio pelo belo livro. E você estava falando aí das mulheres, e eu lembrando aqui, Francélio, além de você e do Alan, que estamos juntos aqui, que são meus 2 parceiros, eu tenho, assim, dessa turma nova, né? Eu lembrei aqui imediatamente de 3 mulheres, a Marta e também a Luana Braga, né? E outra prima nossa que é a Alana Alencar, né? São 3 parceiras, 3 dessas meninas danadas que estão escrevendo muito bem, publicando e participando dos saraus, né? Maravilha. Microfone sanado, estamos aqui para esse bate-papo. Prazer estar com vocês. Massa, massa. Léo tava falando dos períodos da roda de poesia, né? Carlos Emílio, né? O idealizador das rodas de poesia, né? Bacana. Voltemos a esse tema aí da nossa, eu acho que é isso, assim, nossa chegada na cidade, né? Enquanto artistas e tal, né? A gente bem novo. E acho que eram os primeiros momentos que a gente botava a voz, né? Na praça. Agora tá só desligado, Calé. Opa. Eu tinha 20 anos quando... Uma época, o Espaço Cultural, o Centro Cultural Banco do Nordeste, né? Então, aquele espaço, aquele palco lá... Inclusive, o Alan e eu e a Joyce, Francélio, nós produzimos um disco lá, um disco ao vivo, chamado Giramundo. Você lembra disso, Alan? Sim, o Calé era produtor o Calé era produtor do BNB nessa época, né? Do Centro Cultural do BNB.
Calé que convidou Joyce para fazer esse show e tal. Aí, exatamente. Eu falando assim, que era um momento de efervescência muito forte, né? De fato, é como o Alan está colocando, assim, a gente chegando na cidade, tudo isso acontecendo, a gente se encontrando, né? E as horas de poesia, ela foi um momento, foi um ponto de encontro muito forte, assim, porque encontraram-se lá os músicos, os poetas, os atores, as atrizes, a moçada do circo. Eu lembro de vários grupos que se apresentaram lá, né? E é interessante, porque depois eu observo, assim, se você observar quem faz hoje, dessa nossa geração, quem faz a arte, a cultura na cidade, passou preterivelmente pelas rodas de poesia, né? Eu acho muito interessante isso. E eu acho que você ter ganho, e a gente está aqui se encontrando para lançar o teu livro mais recente, o Livro do Bem, né? De alguma forma, retoma toda essa energia, né? Nós quatro juntos aqui. E a gente só dizer uma parte assim, que a justiça desse encontro, né? A gente chegando na cidade e sendo acolhido por pessoas de uma história tão forte, né? Como Calé e o Carlos Emílio, né? Pessoas tão significativas para a nossa cultura, para a nossa arte, nosso fazer cultural, que nos acolheram nesse momento, né? Bacana. E essa construção que fizemos depois, né? E aí passa assim também a se encontrar com eles, né? Essa coisa que vai se juntando, né? Dos artistas, é muito bacana isso. Eu gostaria, viu, Alan? Gostaria de ouvir aqui, colocar aqui uma questão também, e para Calé, a oportunidade de escutar um pouco o Calé aqui. Tá me ouvindo, Calé? Tranquilo? Esse subtítulo que o livro tem, né, Manifestações Públicas de Afeto, ele não é à toa, né? Eu acho que a gente, mais do que nunca, está num momento de necessidade de se manifestar, e se manifestar publicamente, né, sobre questões relacionadas ao nosso país, ao nosso momento, à questão da pandemia, enfim, uma série de condições que estão sendo postas hoje no mundo, né? Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, falar publicamente de amor, falar publicamente de afeto, falar publicamente de luta, de resistência, né? Num momento em que tanta gente tenta nos calar, né? Tenta nos impedir de nos manifestar. Eu queria escutar um pouquinho o Calé, como é que ele pensa, como é que ele pensa a arte hoje nessa manifestação, né? Como é que a arte hoje ela pode ser um veículo de se manifestar, né? Eu acho que é muito necessário isso hoje, né? Eu queria dar uma escutada no Calé um pouquinho sobre isso. Tá ouvindo agora? Tá bem o som? Olha, querido Francélio, a arte, ela carrega essa força revolucionária, né? Tem uma coisa, eu fiz uma ciranda um tempo desse, como um desafio para mim mesmo. Eu ia fazer uma apresentação em Aquiraz, no encontro de mestres da cultura. E aí eu cismei de terminar o show com uma ciranda, que é uma coisa da participação de todos, né? A ciranda, ela convida todo mundo para fazer parte em primeiro plano, né? Do espetáculo. Todos na roda, né? Então me ofereci esse desafio e fiz uma música e fui buscar um tema, cara, num ato de revolta e de resistência e de heroísmo ao mesmo tempo dos alunos da USP, no tempo da ditadura militar, que se instaurou em 1964, e após o AI-5, né, que endureceu mais ainda. E o mote era: ninguém solta a mão de ninguém. Então eu fico pensando numa coisa assim que remete a essa fala do Alan, de que
o Carlos Emílio estava ali atrás, ele de uma geração, né, bem depois de vocês, depois de mim, inclusive. Eu vim um pouco depois do Carlos Emílio, mas de repente é aquela história, a gente é ajudado por pessoas que estão na ativa e depois estamos juntos, né, fazendo o processo evoluir e ajudando a outros também a segurar a nossa mão e caminhar também, ensinar esse caminho, né, trazer e fortalecer os talentos que estão se mostrando. O Alan falou um pouco agora da Joyce, né? Então, nessa época, eu estava fazendo a curadoria dos shows musicais do Centro Cultural Banco Nordeste. E o que me interessou mais ainda é porque não era apenas um desfile de canções que ela queria apresentar. Tinha esse gancho com o teatro, com a poesia, né? Então, isso foi uma coisa assim que me despertou a atenção nesse trabalho dela e essa oportunidade que eu tive de juntar o Alan com a Joyce e mais gente que participou ali e que também, de alguma forma, era o nascedouro de um outro grande movimento que aconteceu depois, com tanto livro, tanto disco, tantos shows, tanta coisa bonita que aconteceu a partir dessa geração. Então, o que eu quero frisar... Agora não posso. Eu estou aqui com o João e ele veio aqui me segredar uma coisa aqui. Mas, sem interromper o nosso fio da meada, trazer essa importância de estarmos juntos e cada vez mais nos fortalecermos para isso, né? Tem um momento que a gente vive, e vocês devem ter acompanhado, porque eu sei bem que vocês estavam juntos comigo em algumas lives que eu fiz, até outubro do ano passado, e tinha uma coisa que eu falava sempre, que nós, no Brasil, nós temos uma dificuldade maior do que no resto do mundo, porque nós enfrentamos duas pandemias, né? Nós enfrentamos essa pandemia sanitária e enfrentamos uma outra que é uma coisa absurda e que, ainda bem que estamos em fevereiro de 2022, e então se aproxima cada vez mais o tempo da gente replantar, da gente refluir, né? Porque nós ficamos muito tempo numa obscuridade terrível, porque não há um pensamento em relação à cultura, onde o nosso nicho está guardado, né? E guardado não no sentido de ficar ali imóvel, né? Está guardado ali, mas para nos aquecer e para dali a gente gerar revoluções, né? Estéticas e as possibilidades variadíssimas que a arte nos apresenta, não é? E nós, esse tempo terrível de não ter uma atenção para a cultura, né? A gente não tem... Quando eu lembro que a gente teve um Ministério da Cultura com pessoas assim, Juca Ferreira, Gilberto Gil, e hoje a gente nem um ministério tem, e não é hoje, isso já tem, né, desde o início desse desgoverno terrível. Então a gente tem que, às vezes, enfrentar isso com muita garra, muita vontade, mas nos unindo cada vez mais, né? E nos fortalecendo para que cada um possa incutir no outro essa vontade de continuar, mesmo com dificuldade, e essa capacidade que a gente tem também de descobrir novos nichos, novas linguagens, né? Novas possibilidades de atuar também, nesse período em que ficamos aí, nessa impossibilidade de nos juntarmos, né? De nos reunirmos presencialmente, né? Então, nós fomos aí para a internet, como nós estamos agora, né? Para levar a nossa mensagem e, através disso também, levar a mensagem de outros artistas e nos reforçarmos. Então, esse é o caminho. A gente... Ninguém soltar a mão de ninguém. Eu pedi para cantar, né? Eu também pedi para cantar. Para cantar essa? Sim. A ciranda? Na hora. Bora, João. Quer ajudar? Vamos lá, João. Peraí.
Venha, eu vou começar e você vem me ajudar. Ninguém solta a mão de ninguém nesse terreiro. Eu sou brasileiro, hoje eu sou amor, sou também guerreiro. A vida precisa do sol para resplandecer. E a liberdade alimenta a arte. É assim que tem de ser. Ninguém solta a mão de ninguém nessa parada. Venha, camarada, com raça e fé, pra gente cantar. No meio do povo encontrar um abraço, um cheiro. Nem o grito, nem a força bruta vão nos calar. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Mais uma vez. Ninguém solta a mão de ninguém nesse terreiro. Eu sou brasileiro, hoje eu sou amor, sou também guerreiro. A vida precisa do sol para resplandecer. E a liberdade alimenta a arte. É assim que tem de ser. Ninguém solta a mão de ninguém nessa parada. Venha, camarada, com raça e fé, pra gente cantar. No meio do povo encontrar um abraço, um cheiro. Nem o grito, nem a força bruta vão nos calar. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, meu bem. Oh, que maravilha! Essa parceria João e Calé. Auxílio luxuoso aqui do João. Obrigado, Calé. Massa, massa, massa. Deixa eu puxar aqui uma coisa, Francélio. Pode falar. Eu, nessa ideia de sarau, assim, né? Em dizer poema, cantar e tal. Tem um poema de Francélio que quase no finalzinho do livro, que deu, assim, aquela coisa boa de quando você lê uma coisa, assim, que dá que lhe puxa para uma esperança, sabe? Que aí eu acho que quando se sente esperança, hoje em dia é algo que se tem que celebrar, assim, né? De segurar ali a sensação da esperança, né? A menina da feira. Viu uma menina correndo na feira. Pés nos chinelinhos frouxos, quase voava. Cortava as barracas de frutas, as dos peixes miúdos e de queijos coalho. Batia o pé na bunda de tanta carreira, a menina que corria na feira. Pra que tanta pressa, moleca? Pra que essa arrumação? Gritou seu Raimundo. 40 anos de feira ininterruptos. Vai cair com essa sacola da mão. A baixota nem olhou e nem caiu, porque dentro do saco velho, quase rasgando, ela levava livros. Ela levava livros. E toda aquela correria era só porque queria chegar cedo na aula de redação. Eita, macho, eita. E eu queria, com esse poema, assim, Francélio, Léo, Calé, a gente puxar o livro do bem, assim, né? A construção do livro, Francélio, sabe? De onde vem a ideia e como esses poemas nasceram e se juntaram nesse livro, né? Assim, eu digo que o livro, ele é um manifesto ao afeto, né? Ele é um manifesto ao amor. O livro ele tem poemas de diversas épocas, né? Tem poemas dos anos 2000. O livro ele tem um conto no final, né? Ele encerra com um conto. O poema ele é todo poema. A orelha é um poema, a contracapa tem um poema.
Ele tem um conto no final, né, que é A Mulher que Virava Água, que é uma espécie de conto-poema, né, escrito em 2002, né, que eu nunca havia publicado esse conto, e eu queria publicar esse conto, porque eu acho que tem uma dívida muito grande com ele, né, que foi um conto que ganhou o Prêmio Cidade de Fortaleza de 2002, que me permitiu abrir portas para da FUNCET, né, Fundação de Cultura de Fortaleza, que me abriu portas para uma série de outras atividades. E eu falo que ele é um manifesto, o livro ele é um manifesto à poesia e ao afeto e ao sentimento de amor mesmo. Mas não é um amor piegas, não é esse amor simplório. É ver a poesia como uma ferramenta de amor, mas de amor que modifica, que luta, que combate, que resiste, né? O livro ele tem poemas que têm cunho político, que tem cunho social. Ele tem um poema que participou de uma coletânea, a primeira coletânea literária LGBT daqui do Ceará, né? Que é um poema chamado Perfumados, que ele está dentro do livro do bem, né? Ele é um poema de afirmação à diversidade, é um poema de afirmação ao respeito às diferenças, né? Ele tem um poema que eu queria até a oportunidade de lê-lo, que é um poema que é um poema que abre o livro, inclusive, que é um poema que participou ano passado do edital do Itaú Cultural, né? Que ele foi contemplado no edital do Itaú Cultural Arte como Respiro, né? Que é um poema que a gente ele tinha uma proposta de falar que mundo nós pensávamos que poderia existir pós-pandemia, que mundo nós queríamos que existisse pós essa pandemia. E eu escrevi um poema chamado Xarope Natural, que eu queria ter a oportunidade de ler, que eu lembrei claramente agora quando o Calé estava cantando, eu vi João na sala com ele cantando, que é um poema que eu penso o mundo pós-pandemia e sempre como as crianças estando à frente de qualquer atividade, de qualquer liderança, de qualquer arte, as crianças sendo protagonistas de uma história mais feliz para todos nós, né? E é um poema que diz assim: de manhã, quando a época dos distantes havia passado, avistei, da janela do alpendre, uma ruma de burguelos zoadentos, brincando de rimas no velho cajueiro. Os poetas tinham se tornado meninotes, moleques cheirando ao azedume natural da terra. Depois da época tristes das lonjuras, a poesia era pega-pega, amarelinha e danação. Poema era coisa da meninada, solta na beira do rio, pescando piaba no tempo vadio. Invenção da criançada, que adulto nem imaginava o que era cordel e que soneto vinha da imaginação. Então, naquela ciranda, reparei que ninguém espirrava ou tossia, ninguém adoecia. Neste mundo novo, todo poeta virara curumim. A poesia era um xarope natural, que curava toda mazela e todo mal, e enchia o planeta com um doce cheiro de alecrim. Xarope Natural é o poema que abre o livro, né? O Alan falou de um poema lá do final, né? Que eu acho que até o último poema, talvez, do livro, e esse é o primeiro. Os dois falam da mesma coisa, falam de esperança, Alan. Falam de esperança. E é um livro que fala muito de esperança. É um livro que ele é para cima, ele é um livro de leveza, ele tem a sua leveza, mas ele tem a sua contundência. Ele quer falar de afeto como afirmação de uma arte de um mundo melhor e mais justo. Sim. Léo, querido, se chegue. Eu acho que o afeto ele começa na gente, né? Pela própria raiz assim da palavra afficiere, né, do latim, que é disposição a, né, a coisa de ter disposição para o afeto. O afeto ele não é fácil, né? Ele não é como beber um copo d'água, ele é como engolir um fósforo aceso. E é um trabalho nosso mesmo, né?
com a gente mesmo, porque é o treino da nossa paciência, é o treino da nossa percepção do outro, é o treino da nossa permissão do outro, né? E eu não sei se acontece com o Francélio, ou com o Alain, ou com o Calé, mas comigo acontece assim, eu escrevo para poder organizar o que eu sinto, para poder organizar a minha cabeça, assim, né? Quando eu escrevo na tentativa de aprender aquilo que eu estou escrevendo. E eu acho que tem um poema nesse livro, o Alain me passou o livro e eu imprimi aqui, ainda não tenho a cópia original, eu tive que imprimir e encadernar. E aí consegui lê-lo na íntegra, né? Então eu percebi mesmo assim essas várias dicções, né? Esses vários ritmos. E pensei justamente nisso, que seria próprio dessas várias épocas, dessas várias vibrações, né? Em que você teria escrito a partir da vivência de determinados momentos da sua vida. E tem um poema aqui que eu acho que é importante, nessa perspectiva de aprender com aquilo que a gente escreve, que é Aconchego, que é um poema bem curtinho, está lá na página 22, que ele diz assim: quero minha casa acolhida, o cantar da risada sabida, de um menino que de tanta danadice nos ensina que a velhice é não saber rir da danação. Eu acho esse poema bonito porque assim, quero minha casa acolhida. Então, a casa ainda não é. Ela vem se fazer pela disposição para o afeto. Né? E aí esse afeto não só manifesto, mas ele sentido, ele vivido. Né? Ele vivido sempre com o outro. E aí uma brincadeira com a palavra afeto, né? Que é aquilo que não é mais só embrião, aquilo que não é mais só feto. Ele é real, ele está ali presente. Né? Então, essa disposição por viver, e viver através da arte, aprendendo e se abrindo para a arte, né? Para os grãos e para as estrelas. Léo, só te interrompendo, só para acrescentar esse teu raciocínio. Claro. A Nina Risse, né? A Nina, que faz o prefácio, a apresentação do livro, grande escritora, uma mulher fantástica, né? A Nina ela diz que é um livro para se ler em voz alta, que para se ler junto, para se ler coletivamente, né? É para se ler em ciranda, Calé. Ela diz isso. E aí eu acho que esses afetos, essas relações, afeto não é uma coisa que você tem só. Afeto é um elemento coletivo, como a arte é um elemento coletivo, tem que ter um grupo, tem que ter uma ruma, né? Adoro essa palavra, tem que ter uma ruma, né? Para se fazer valer, para se fazer existir, né? E o afeto é assim, os sentimentos são assim, eles só valem de forma coletiva. Você sozinho, né? Precisa do coletivo. Pegando assim a coisa do subtítulo, manifestações públicas de afeto, e ouvindo vocês, eu fui pensando assim, cada um de vocês tem um exercício dessa manifestação pública de afeto muito forte, muito potente, né? A começar por Léo, de ter pensado, né, e ter concebido e executado, né, junto com outras pessoas, claro que a gente não faz nada sozinho, a Escola de Literatura de Sobral, a primeira e única Escola de Literatura do Estado do Ceará, infelizmente, né, primeira e única, infelizmente, mas é um exercício de afeto, de vivenciar a poesia no sentido de a literatura como um todo, no sentido de formação, né? A formação humana pela poesia, o exercício da poesia enquanto a geração de pessoas para isso, né? E a multiplicação dos afetos aí que pode vir de um processo desse, né? E Francélio, os saraus, né? Francélio é um agitador cultural a partir do exercício dos saraus, e é muito bacana. O Francélio vem juntando gente, né, ao redor da poesia,
e construindo esse movimento tão necessário para a cidade, né? A cidade hoje ela tem o hábito de se encontrar para se dizer poesia e se cantar, essa relação da palavra cantada, da palavra falada, né? Francélio é um grande incentivador disso e agregador, né? Que é uma coisa muito bacana você agregar o bem, né? E Calé, toda a história que ele tem a história da música cearense, assim, passa por Calé porque ele sabe do antes e ele construiu depois, né? E ainda faz, e ainda constrói, né? As parcerias com pessoas novas e a história, a trajetória de Calé e o que Calé fez com os maracatus, né? Os maracatus, manifestações públicas de afeto da nossa origem, né? Calé, fundador, né, do Maracatu Fortaleza, que leva o nome da cidade e leva o nome Maracatu e junta gente pra caramba para essa brincadeira que é resistência, né? Bacana. Estou falando isso porque estou vendo aqui o quadro, vocês e as manifestações públicas de afeto, né? Queria pedir que Calé, esse cara quer cantar mais alguma canção e tal. Eu queria fazer um pedido para o Calé. Queria fazer um pedido para o Calé, que a gente tem uma parceria que está no livro, né? É uma parceria que está no livro, que é um poema chamado Que Virá, que eu tive a felicidade aí do Calé pôr uma melodia nela. Eu gostaria de, fosse possível, ele cantar para a gente, Calé. Quero só avisar uma coisa que para Calé, a tua casa está com um fantasma aí, cara. Um fantasma aí, cara. Aqui nós temos o afeto também se transforma nesse espaço lúdico da fantasmagoria, né? Tem uma coisa que é corriqueira aqui em casa, quando a mãe do João chega, isso ele vai fazer 7 anos agora no final do mês, mas desde pequeno que ele se cobre com um lençol e vem receber a mãe dele como se fosse um fantasma. É as almas. Aí ele aproveitou aqui, eu estou bem na sala, aqui, bem na entrada do apartamento, e aí eles fizeram a brincadeira deles, porque eles fazem mesmo, não interessa o que está acontecendo. Então é isso. Mas, voltando aqui, é interessante o Alan falar dessas coisas, né? Porque realmente é isso, né? Afeto assim, a gente está nele de passagem, né? Porque afeto não é propriedade, né? Um sentimento assim, mas a gente não guarda, né? É esse negócio coletivo mesmo, né? É pensar isso. Eu tive a sorte de iniciar o meu trabalho assim, mais, digamos assim, mais público, né? Eu já era músico, já sabia que a minha vida ia ser dentro da música, mas eu comecei a conviver com algumas pessoas e nos juntamos e essas pessoas foram me levando a conhecer outras. E eu, assim, a partir do que elas construíram, eu fui reforçando também em mim essa vontade de construir também e tendo essas referências boas, né, a geração que veio antes de mim na música, que era o pessoal do Ceará, aquela turma que veio ali na metade dos anos 70, que fica entre o pessoal do Ceará e a Massa Feira, que é a turma do Caio, do Graco, né? Ângela Linhares, Ferreirinha, que é o Francisco Casa Verde, Zé Maia, meu parceiro, né? Saudoso amigo, Estélio Vale. Então, essa turma também é importantíssima, né? Fazer esse meio de campo, de juntar todo mundo. E esse negócio com o maracatu, cara, é uma missão, é um negócio assim que é para a vida toda, sabe? E não é à toa que o nosso, né, o que fundamos tem o nome da cidade. Era exatamente essa ideia de juntar gente de vários lugares da cidade, de vários bairros e propor uma outra coisa. E já que estamos aqui, e a função maior da nossa conversa é a literatura, e falamos em maracatu, eu queria lembrar uma coisa que é muito interessante, que acontece pela iniciativa de um
escritor, que é o Silas de Paula. Silas de Paula, não. Silas, me ajuda aí, Alan. Silas Falcão, eu acho. Falcão. Não é? Silas Falcão. Silas Falcão. Silas de Paula é um outro companheiro da fotografia. Silas Falcão. Então, ele traz uma turma de escritores para o desfile e nós desfilamos já há uns 3, 4 anos, distribuindo livros. Eu acho isso uma coisa incrível. Quando ele me falou dessa ideia, eu disse, cara, isso é uma coisa maravilhosa. Nós vamos fazer isso já. E isso foi incorporado ao desfile do Maracatu. E muitas vezes até algumas pessoas, né, questionam, dizem, mas isso faz parte do cortejo, né? Essa é uma dádiva, né? Essas pessoas estão aqui para trazer mais gente para uma função que é de descoberta, né? Que é uma coisa bonita através da leitura, né? De ler poemas, né? Eles distribuem mais livros de poesia, né? E aí, dentro dessa história toda, eu fiz um tema para Carolina Maria de Jesus, né? Que ficou conhecida também como escritora, além de ser compositora e cantora, né? E aí essa pandemia não deixou a gente fazer esse desfile ainda, mas o primeiro desfile que nós realizarmos será com esse tema, porque aí nós vamos realmente fazer uma coisa voltada para a literatura, para o livro, dentro do desfile, já que nós já temos essa prática com essa já conte conosco, viu? Nós vamos chamar viu? O povo todo, né? O povo da cidade que trabalha com a literatura e o povo que trabalha também com a reciclagem, né, dos materiais, para fazer uma ala em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Olha, eu vou mostrar então essa canção aqui, parceria com o primo Francélio. Assim, eu fico catando coisas, né? Os poetas, os parceiros. Nessa época da pandemia, eu juntei muita gente e fui lendo coisas deles e musicando. Então, fiz um monte de música aí, uma ruma de música, como diz o Francélio, e com essa parceirada. E essa foi uma delas. Quero oferecer o mundo a quem me deu saber de tudo ou quase tudo, ou o que virá. Quero refazer o tanto que se pode conceber da gratidão, da quase criação, ou o que virá. Eu quero surpreender o susto que se pode ainda ter, humano ou quase insano, ou o que virá. Eu quero amanhecer o novo e quero merecer o tempo ou quase tempo, ou o que virá. Quero oferecer o mundo a quem me deu saber de tudo ou quase tudo, ou o que virá. Quero refazer o tanto que se pode conceber da gratidão, da quase criação, ou o que virá. Eu quero surpreender o susto que se pode ainda ter, humano ou quase insano, ou o que virá. Eu quero amanhecer o novo e quero merecer o tempo ou quase tempo, ou o que virá.
quero oferecer o mundo a quem me deu saber. O que virá? Eita. Pessoal, canção linda, Francélio Calé, canção linda. Linda. E esse arranjozinho com as vozes do João, por acaso, também. Só para responder aqui a dúvida que o Léo tinha levantado no início, eu e Calé, nós não somos primos consanguíneos, mas somos primos na arte e no sangue tricolor, não é isso, Calé? Mas tem uma história que é o seguinte, atribuem essa frase à Bárbara de Alencar, né? Todo Alencar é primo por uma gota de sangue. Eita. Pessoal, a gente vai passar, está chegando, infelizmente, chegando no nosso tempo aqui, né, dessa live de hoje, e quero agradecer demais a todo mundo que nos acompanha, que nos assiste, né, que comenta no chat aqui. Quero agradecer demais a Calé, a Francélio, a Léo, Francélio pela companhia e a confiança, né, em dividir conosco o livro do bem, dividir conosco a radiadora, comigo e Roberta, e, né, nessa nossa construção por esse sonho igual, né, que o livro traz. E dizer que durante a semana, hoje, começa, né, o pré-lançamento do livro, que será lançado o e-book na sexta-feira e no sábado presencial, o livro físico na Lamarca, e dizer que nos próximos dias, amanhã, além de mim, Francélio, Priscila Machado e Kelsen Brabos vão estar conosco, na quarta, Renato Pessoa e Décio Brauna, na quinta, Edivaldo Ferrer e Charles Wellington, na sexta, Argentina Castro e Simone Souza. E a gente vai passar essa semana aqui, nesse horário de 7h30 às 8h30 da noite, conversando sobre o bem e as manifestações públicas de afeto. Eu queria agradecer, Alan, só também Boa noite agradecer de a participação todos, ao Léo, queria agradecer muito ao Calé e agradecer muito a sua parceria com a Radiadora, com você, com o Roberto. Muito obrigado a você pela possibilidade da gente botar essa criança para correr mundos, viu? Muito obrigado a todos aí. Calé, Léo. Eu vou ligar o microfone, tá? Opa! Olha, meu abraço imenso, carinhoso, afetuoso para Léo, Francélio, Alan, meu querido. E é isso, vamos continuar nos fortalecendo através da nossa arte, nossa amizade. E vamos juntar cada vez mais essa ruma de gente aí fazendo arte. E convidar o pessoal que está nos assistindo também, né, para o sábado. Eu vou mostrar essa canção que eu cantei agora, O Que Virá, essa parceria com o Francélio. Vou estar lá no lançamento, lá na Lamarca. No sábado. Matar a saudade lá na Lamarca também, porque faz tempo que não vou ali. Às 16 horas. Estaremos juntos. A partir das 4h, né? Estaremos lá. Um grande abraço para vocês e para quem está nos assistindo também. Léo, querido. Eu estou morando em Sobral desde 2004, né? Então, encontrar os amigos, assim, o pessoal da arte, da música e da literatura de Fortaleza, assim, que mora em Fortaleza, para mim é como voltar para casa. Sinceramente, assim, é muito, muito interessante esse sentimento, assim, é uma coisa muito nova, assim, de poder participar, né, de poder estar junto de vocês, assim, mesmo virtualmente, né, mas marcando essa presença e a gente se ouvindo e se reconhecendo, se encontrando e tal. Muito grato pelo convite, Alan, muito grato pelo livro, Francélio, um abraço, cara, muito grato pela memória, pela lembrança, pela força. Sábado, talvez role um aniversário da minha filha, que está fazendo 13 anos amanhã, e aí sábado eu vou estar junto dela, a gente não sabe ainda se vai para Fortaleza ou não, mas se a gente for, com certeza estaremos aí.
Beijão, gente. Moçada, obrigado pela presença de todos que nos estão assistindo. Obrigado, Calé, Léo, Francélio, João. Obrigado. Tchau. Tchau, até mais. Até mais. Calma. Até.